a Bielorrússia é você colocar ali os pontos de cada lado para justamente estabelecer aquilo que é negociável imediatamente, aquilo que não é negociável e aquilo que de fato as partes não vão conseguir alcançar neste momento e vai ser aí prolongado no processo de algum tempo. Obviamente que seria interessante se houvesse já alguma declaração de cessar-fogo, só que uma declaração de cessar-fogo neste momento também não propiciaria o cenário necessário para que as partes tenham um poder de negociação maior. A gente sabe que o tempo aqui conta para os dois lados, conta para os russos no sentido da iniciativa e da sua expansão militar dentro do território ucraniano e, por outro lado, a outra batalha que a gente vem sendo travada, em que a Rússia tem perdido fragorosamente, que é a questão da mídia social. Então a gente vai notando isso. Claro que numa reunião de 5 horas é impossível de colocar tudo isso na mesa. Emanuel Pessoa, me permita colocá-lo nessa conversa. Qual a sua perspectiva agora? Obviamente, com tudo que nós temos, que há implicações econômicas para a Rússia, mas há implicações econômicas no mundo inteiro também. Aliás, o Samidana já está conosco e a gente vai falar sobre essas questões econômicas também. Mas tudo está voltado para esse possível segundo encontro. Imagina-se que vai ocorrer, porque há um esforço diplomático agora cada vez maior. A gente tem ouvido isso dos representantes da ONU e esta reunião que aconteceu hoje de manhã. Qual a sua perspectiva, Emanuel, por favor? Piotr, Sami, Champ, Marcos, grande prazer estar aqui com vocês. Infelizmente, não é exatamente o melhor tema para a gente estar aqui, mas é o que está acontecendo no mundo. Como o Marcos colocou muito bem dito agora, seria muito difícil que uma reunião de apenas 5 horas essa questão fosse resolvida. Na verdade, para quem entende o mínimo possível de negociações no mundo real, se sabe que quando você está diante de uma negociação complexa, claramente elas são demoradas. Então, nesse caso em particular, a primeira reunião, na verdade, é simplesmente para você conhecer os interlocutores, entender mais ou menos como eles pensam e criar uma espécie de plano de negociação em como se avança e como se retrocede nos temas. Claramente, em toda negociação, é necessário que as partes declarem as suas posições. E o lado contrário deve procurar, a partir dessas posições, entender os interesses do outro lado. Então, por exemplo, a posição da Rússia é muito clara no que ela fala que está ali para desnazificar, derrubar a corrupção da Ucrânia, garantir a sua segurança. Mas isso é posição, é o que ela fala. Interesse é o que ela quer de verdade. Então, o que a Rússia quer de verdade ali? Ela quer manter a sua zona de influência, como se fosse a antiga cortina de ferro da época da Guerra Fria. Ela quer garantir a Ucrânia como uma espécie de colchão, uma almofada entre o Ocidente e a Rússia, até mesmo com uma questão de segurança territorial. Ela quer impedir que os Estados Unidos coloquem tropas na Ucrânia por meio da OTAN. Basta se verificar que o Putin ele avança sempre nessa questão da Ucrânia, 2014 na Crimeia e agora 2022 pelo território ucraniano como um todo, a partir do momento em que se expandem as conversas sobre a entrada da Ucrânia na OTAN. Por outro lado, a posição da Ucrânia é manter a totalidade do seu território, a totalidade da sua soberania. Mas o seu interesse real, no momento, é repelir os russos e conquistar a simpatia mundial. E aí o que acontece é o seguinte, cada lado procura fortalecer a sua posição. Para a Rússia, ela fortalece a posição à medida que ela consegue vitórias militares. E isso não tem acontecido de forma fácil por conta da resistência inesperada do povo ucraniano. Ninguém imaginava que o Zelensky iria crescer tanto no seu papel de presidente a ponto de liderar diretamente a resistência militar em vez de fugir com a ajuda dos Estados Unidos. Ninguém imaginava que haveria tantos protestos de russos na Rússia, dentro do território russo, contra a guerra, e ninguém imaginaria que os europeus teriam finalmente coragem de mandar dinheiros e armamentos para a Ucrânia. Isso faz com que a Ucrânia consiga resistir mais e melhorar a sua posição negocial. Foi por isso que Vladimir Putin colocou as suas forças nucleares em alerta. Porque veja bem, se ele quiser usar as armas nucleares, ele não precisa comunicar ao mundo previamente que está colocando as armas nucleares em alerta. Para que ele faz isso? Ele faz isso para melhorar a sua posição negocial no futuro acordo de paz com a Ucrânia, porque assim ele consegue ter uma ameaça crível dizendo para a Ucrânia, se vocês não fizerem o que nós queremos, nós vamos reduzir vocês a pó. E essa ameaça só vale porque as pessoas acreditam que ele é capaz de fazer isso. Obrigado, Emanuel. Daqui a pouco eu trago também a opinião do Diogo Schelp. Deixa eu voltar à professora Raquel dos Santos, que está conosco por videoconferência. Professora, a senhora imaginava que Vladimir Putin contava com essa repercussão da opinião pública internacional
E, claro, não só opinião negativa em relação à invasão da Ucrânia, ou seja, a invasão de um Estado independente, soberano, como também o que fez menção agora, Emanuel, da Europa, dos aliados ocidentais começarem a enviar armamento para os ucranianos e este novo papel do atual presidente ucraniano. A senhora imaginava que estava na conta de Vladimir Putin isso? Olha, imaginando como um plano bem elaborado, é feito através da construção de diversos cenários, né? Então, eu imagino que um dos cenários, assim, mais graves, isso deve ter sido colocado na mesa de formulação, né, dessa operação. Eu imagino que isso, talvez não as proporções, não os detalhes de tudo que a gente está vendo, por exemplo, o próprio posicionamento do Zelensky à frente, né, do seu país, né, indo, né, no campo de batalha realmente. Então, os pormenores dessa situação toda muito complexa, eu imagino que realmente não. Isso foge, às vezes, à construção dos cenários. Mas, sem dúvida nenhuma, um cenário muito ruim para o lado, né, da Rússia foi construído, né? É assim que os planos, né, operacionais, né, eles são realizados, né? A construção de cenários, ela realmente passa por todas essas etapas, né? Um cenário muito ruim, um cenário ruim, um cenário bom, um cenário ótimo. Então, ou seja, tem essa gradação aí na hora de pensar e formular uma operação, né? Seja estratégica, seja tática. Então, eu imagino que dentro dos detalhes todos que foram trazidos aqui, com certeza alguma coisa escapa dessa formulação, mas quando encontra a realidade principalmente, né? Mas eu acho que, então, se fosse para dar uma resposta mais taxativa, eu diria que fugiu ao esperado, principalmente